Olá, muito bom dia para você, o telespectador da nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone. Já estou aqui com os meus debatedores de hoje, tem um tema importante, tema do momento, no Boca no Trombone, que olha aqui, está completando 30 anos, utilize a nossa hashtag aí nas nossas diversas formas de interatividade. Você tem a nossa fanpage lá no Facebook, vá lá, visite a nossa produção de conteúdo. Também temos material postado lá no nosso site, o site do Boca, tem programas aqui da Band TV, também lá da Rádio Bandeirantes. Se inscreva, hein? Entre agora lá no nosso canal do YouTube, não perca tempo, você vai receber sempre as notificações aí do programa. E interaja conosco, interaja com a gente aqui durante o programa, mandando as dúvidas que você tem sobre Previdência, sobre direito do trabalho e opinando sobre o tema desse final de semana. Daqui a pouquinho você vai saber esse importante tema com os convidados de hoje. Em nome do CEMAP Sindicato, o Sindicato Cidadão, está com a gente a diretora Mara Feltz. Em nome do Sintrajuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal, o seu diretor Cristiano Moreira está presente na manhã desse domingo. E em nome da ABA, seu presidente da ABA Sul, Dr. Tiago Kidrick, vai estar com a gente aqui para responder as dúvidas e também participar do nosso debate, né? A partir de agora, pode interagir, mandar o seu WhatsApp, mandar o seu e-mail aqui para a gente, né? Tá aí na tela para você ir interagindo durante o nosso programa, as dúvidas sobre Previdência e também Direito do Trabalho aqui no Boca. Vamos começar com o Dr. Tiago, a quem eu agradeço a presença. O Altemir, ele diz o seguinte: com a reforma da Previdência, mesmo eu fechando os 35 anos, eu consigo me aposentar? Estou completando 52 de idade, mas ainda trabalho com carteira assinada. Escutei falar, se faltar pouco tempo para me aposentar, a empresa pode me demitir. Isso é verdade? É a dúvida do Altemir. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos companheiros da bancada. Bom dia aos senhores telespectadores. Altemir, quando o senhor fechou 35 anos, o senhor tem direito, sendo do regime geral, que não tem idade mínima, o senhor tem direito adquirido, tá? Então o senhor vai poder se aposentar. E em relação à segunda pergunta, que é se a empresa pode demitir quem está próximo à aposentadoria, aí depende da convenção coletiva de cada categoria com o seu sindicato, né? Tá certo. As dúvidas sobre Previdência vão chegando aqui para a gente. O José Carlos, diz ele, doutor Tiago, tenho 54 anos e 34 de contribuição, 18 de insalubridade. Já posso pedir aposentadoria aos 34 anos? Segundo ele, tem um aumento em razão da insalubridade. Ele quer saber como isso funciona e se tem direito no serviço público também. Tá, então são várias perguntas, né? Se ele tem 34 anos e ele usou a conversão de tempo, é uma coisa, ele aí tem que esperar os 35. Agora, se ele tem 34, 18 com insalubridade e ainda não foi convertido esse tempo, ele com certeza vai passar dos 35 anos, né? E tem que ver, se ele é do serviço público, tem que ver a idade dele para usar a conversão. Agora, um detalhe, a conversão do serviço público ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal e a gente ainda não consegue de forma pacificada, pelo contrário, a maioria das decisões são contrárias. Outra questão do Jorge de Oliveira, 48 anos de idade, mora lá em Estrela, 26 anos de contribuição. Desses 26, 20 recebendo periculosidade e mais 6 do tempo rural. Né? Também tem um ano militar. Segundo a conta dele, já fecharia os 35. Ele encaminhou a documentação, mas o PPP não foi ainda analisado, né? Ele pergunta, se vier a reforma, vai ter influência para o caso dele? Quem tem o direito adquirido, como ele que já fechou o tempo e já entrou com o processo, não é atingido pela reforma. Porém, tem aquele caso da conversão do tempo, que é, ao meu ver, uma inconstitucionalidade, que o governo está retroagindo os efeitos para o período anterior do segurado. Então, fica atento também com esse ponto. Tá certo. Doutor Tiago, as perguntas estão vindo muito aqui no sentido da reforma da Previdência. E a OAB, aqui do Estado, juntamente com a ABA, né, e várias entidades, estão se organizando. Próximo dia 21 tem uma audiência pública. É verdade, Solano, aqui aproveitar para fazer um convite para todos os interessados no tema da reforma da Previdência. A OAB Rio Grande do Sul está abrindo para todos os que estão preocupados com isso, para tirar a posição da entidade no dia 21 de março, quinta-feira, às 2 da tarde, na OAB Cubo, em frente ao Fórum Novo. Compareça o senhor, a senhora, representante de entidades, trabalhadores, vamos lotar lá e tirar a posição oficial da Ordem dos Advogados do Brasil. Todo mundo lá, né? Todo mundo lá. Bom, o tema de hoje é a contribuição sindical, a MP 873. O que ela traz de bom? Será que ela não traz nada favorável?
para você que é trabalhador, para os sindicatos? Será que quer criar uma pecha nos sindicatos, de que o sindicato não é saudável para a sociedade? Vamos tratar sobre isso no programa de hoje, né, com os nossos convidados. E claro, para ilustrar esse material, a gente traz uma reportagem do nosso colega Jonathan Bittencourt. O presidente Jair Bolsonaro assinou no início do mês uma medida provisória que altera regras da contribuição sindical. A partir de agora, ela não pode ser mais descontada do salário do trabalhador. Pelo texto publicado, fica definido que as contribuições precisam ser feitas através de boletos bancários. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que a medida foi necessária para evitar o chamado ativismo judiciário. Os sindicatos estariam recorrendo à justiça para manter a cobrança. A arrecadação sindical de quase 2 bilhões de reais despencou 86% entre janeiro e setembro do ano passado em relação ao mesmo período de 2017. No ano de 2018, ainda candidato, Jair Bolsonaro deu a sua impressão sobre a atuação dos sindicatos. Esse sindicato, você tem que diminuir, de preferência acabar com o sindicato no Brasil. Uma desgraça o sindicato no Brasil. É uma pequena minoria que vive, tá, da profissão de atazanar o proprietário. O texto sobre a contribuição sindical já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso em menos de 4 meses para virar lei. Pois é, essa medida provisória polêmica é a pauta de hoje. Vamos conversar com os meus debatedores. Mara Feltz, do CEMAP Sindicato, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. Sua impressão inicial, o presidente da República dizendo aí, inclusive, aquilo ali antes, né, de tomar posse, durante a campanha, que o sindicato faz mal, não é saudável. Mas como? A Carta Constitucional de 88 reservou um lugar bem especial para a proteção dos trabalhadores, dos servidores públicos, para fazer essa interlocução com os governos de uma forma um pouco mais equiparada. Como fazer mal? Não entendo. Você sabe me explicar? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, meus colegas de bancada. Não, é inexplicável. Tentar explicar o inexplicável. E é lamentável, né? Quando a gente ouve uma matéria como essa, quando saiu essa medida provisória, veio a reforma trabalhista o ano passado. Na calada da noite, ninguém entendeu muito bem. E esse programa é uma oportunidade de falar com o telespectador, porque estão criando um ambiente contra o sindicato. Os sindicatos são nocivos. Agora, quem é que defende o trabalhador? Porque a gente já sabe que o governo depende, o pobre do patrão. Ele disse, não dá, coitado do patrão. É muito difícil ser empresário nesse país, tem que acabar com o sindicato, mas está evidente que ele tem lado. E o lado não é o nosso, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, os sindicatos são aqueles que podem defender os nossos direitos. E é por isso que ele quer acabar. E essa MP visando fazer a cobrança, Mara, através de boleto bancário, isso realmente é um dificultador? Cada vez mais vai ficar complicado a saúde financeira do sindicato? Eu não vou falar de saúde financeira, mas nós precisamos, para fazer a disputa, e eles têm muito dinheiro, né, para dizer que a reforma da Previdência, por exemplo, é ótimo, né, que não vai prejudicar. Eles têm recurso, nós não temos. Então, o que eles fizeram? Vamos tratar de tirar os recursos dos sindicatos para que eles não possam defender e ser contra a reforma da Previdência. Então, tá evidente, só não vê quem não quer. Essa MP veio para fragilizar nossa luta contra a reforma da Previdência. Cristiano, o Sintrajuf, um dos sindicatos que obteve medida liminar contra essa medida provisória. Isso aconteceu em vários estados da federação, né? Como que vocês estão vendo essa movimentação aí? A expectativa é que, sim, o Poder Judiciário tome a frente disso e derrogue a regra que está posta nessa MP. Obrigado por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, meus colegas de bancada. Bom dia aos telespectadores. Então, Solano, de fato, o Sintrajuf obteve uma decisão liminar nessa última semana, garantindo a manutenção do desconto da contribuição sindical dos seus filiados na folha de pagamento, como, aliás, a Constituição garante no seu artigo 8º. A medida provisória editada pelo governo Bolsonaro na véspera de Carnaval, ela não é só um absurdo do ponto de vista político, porque é um ataque evidente ao movimento sindical, busca estrangular financeiramente as entidades. Mas ela é um absurdo sob o ponto de vista jurídico também, né? Não é por acaso que a nossa é apenas uma das decisões judiciais que estão ocorrendo em todo o país, em primeira instância,
questionando uma medida provisória que não tem urgência alguma, e esse é um requisito para que possa um governo adotar uma MP, e que violenta a Constituição no que diz respeito à manutenção do desconto em folha de pagamento. Né? No Supremo Tribunal Federal também tem 3 ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive uma da OAB, né? Depois eu acho que vamos poder mais profundamente tratar disso, questionando a medida provisória. E o que o governo pretende com isso, né? O governo Bolsonaro está cumprindo o que disse em campanha, né? Que disse que os sindicatos tinham que acabar, como disse também que tinha que acabar todo tipo de ativismo. Para ele é uma desgraça os sindicatos, né? Eu pessoalmente acho uma desgraça ter presidente da República com relação com milícia, né? Com a família relacionada com milicianos, né? Que homenageia e presta ódios a torturadores. Os sindicatos têm um papel a cumprir, sobretudo agora, que é defender a aposentadoria dos trabalhadores. Não é por acaso que a medida provisória foi apresentada agora, da noite para o dia, em véspera de carnaval. Verdade. Se o Congresso nada fizer, o governo já vai ter, só no tempo de caducar essa medida provisória, tempo suficiente para aprovar uma reforma da Previdência cruel e perversa para que caça a aposentadoria de boa parte da população. Doutor Tiago, importante, né? O Cristiano até já referiu, a OAB tomou frente, né? Tomou lado e pediu, através de uma ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, que o Supremo se manifeste sobre a 873. É verdade, a OAB agiu rápido e uma ação muito forte, inclusive com a assinatura do seu ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, do atual presidente, então nomes fortes da OAB, juristas, que estão apoiando essa questão do sindicato, porque a OAB vê nos sindicatos uma força muito importante para a sociedade brasileira. Com certeza foi uma medida ágil e acho que vai ter resultados. Doutor Tiago, vamos continuar nas perguntas aqui, tem dúvidas chegando, envie para a gente, pessoal, dúvidas sobre a INSS, a questão da reforma da Previdência, também as dúvidas sobre direito do trabalho pelos nossos canais de interatividade aqui durante o programa. A Silvana, desde 98 pago o INSS como autônoma, em 2011 passei no concurso público e mesmo assim não parei de pagar o INSS. 2 perguntas, continuo pagando o INSS e posso averbar esse período anterior? É a dúvida da Silvana. Silvana, eu lhe aconselho a fazer um planejamento previdenciário para ver o futuro, tá? Mas com certeza o tempo já pago de INSS entre 98 e o concurso que a senhora entrou, a senhora pode averbar através de uma CTC buscada no INSS. Tá certo. E a Rosane, aqui da capital, gostaria de uma informação, me cadastrei em 2005 para recolhimento no INSS. De forma autônoma. Na época, para aposentadoria, precisava 10 anos, depois passou para 15. Sou do sexo feminino, estou com 63. Posso solicitar a aposentadoria? Desde já agradeço. A Rosane. Rosane, eu acho que a senhora não está muito bem informada com a questão que afirmou aí que precisava apenas 10 anos. Né? A senhora precisa de 15 anos e o que importa é quando fez 60 anos, né? Porque antes precisava menos realmente. Mas quando a senhora fez 60 anos, ainda também precisava 15, então vai precisar de 15 anos de contribuição. Tá certo. Continue mandando as dúvidas para a gente pelos nossos canais de interatividade aqui do Boca no Trombone. Vamos voltar para o nosso tema. Hoje o tema é a contribuição sindical, a nova formatação da cobrança, a MP 873, tá? Fazendo dificuldade para os sindicatos. Mara, a questão que é versada lá no texto da MP é que antes nós tínhamos esse desconto em folha e agora fica facultativo, né? Para o pessoal em casa conseguir compreender como que vai funcionar, caso ela vigore, né? Caso ela tenha a sua eficácia tornada em lei, como que vai funcionar esse dia a dia? Nós teremos pela MP que mandar um boleto, né, para o trabalhador, ele vai ter que ir no banco pagar a sua mensalidade. E o que tem que chamar a atenção não é só a questão da contribuição sindical, que o ministro falou que é o ativismo sindical, que estava pressionando. Deixa claro, o que nós estamos fazendo é que nós não aceitamos aquilo que foi colocado na reforma e nós defendemos que a Assembleia deve tomar as decisões relativas àquilo que a categoria concorda. Mas pela certo? MP, a Assembleia perde vez, perde voz. A Assembleia perde vez. O direito de eu ser filiada, qualquer clube eu posso ir lá e me filiar, né? Não, eu tenho a mensalidade, mas o patrão não pode. Coitado do patrão, ele tem que defender o patrão. É mais um trabalho para o patrão. Então, ele não quer mais descontar em folha do patrão. Então, nós teremos que pagar o nosso boleto. Então, aquilo que eles dizem, que é o negociado sobre o legislado, é uma falácia, uma mentira e está aprovado. Porque a gente vai a uma convenção, faz um acordo, mas não vale. Quando não interessa ao patrão, não vale. E o governo Bolsonaro faz exatamente o que o patrão deseja. Então, ele se elegeu para defender os interesses
do capitalista, dos banqueiros. Sim. E dane-se os trabalhadores. Agora, a resistência, nós o faremos. Cristiano, a gente já mencionou aqui, o Poder Judiciário tem se manifestado favoravelmente em sede liminar, agora isso chega no Supremo Tribunal Federal. A sua expectativa, como é que você está pensando aí o posicionamento do STF? O Sintrajuf entende que sim, podemos ter sucesso por lá? Então, Solano, como eu falei, a MP ela é flagrantemente inconstitucional, né? E não é à toa que a maior parte das decisões de primeira instância tem sido nesse sentido. Só que eu, infelizmente, sou um trabalhador do Judiciário, eu não nutro grandes esperanças no Supremo, né? O Supremo é um tribunal político e não foi uma nem duas vezes que proferiu decisões alinhadas com o governo, né? No mais das vezes contrárias aos interesses dos trabalhadores. A lei da terceirização, por exemplo, irrestrita, que foi aprovada ainda no governo Temer, do meu ponto de vista, também tem inúmeros problemas e ilegalidades e ela foi considerada constitucional pelo Supremo recentemente. Então, no meu ponto de vista, e não só, acho que a maior parte dos magistrados que apreciaram é inconstitucional. Agora, o Supremo Federal vai nessa linha? Eu espero que sim, sinceramente. Acho que a ação, sobretudo da OAB, está muito bem fundamentada, sim. Mas nós não temos como apostar todas as fichas nisso, né, por conta de decisões recorrentes do Supremo recentes em outros assuntos. O histórico não é bom, né? Não é bom. Eu acho que aí nisso sim, eu acredito muito, é na mobilização do conjunto dos trabalhadores. A MP 873 ela passa a fazer parte da luta unificada, né, que é contra a reforma da Previdência e contra outros ataques que certamente em curto prazo serão apresentados. Tá certo. Bom, a gente está falando sobre sindicatos, vamos também responder dúvidas dos trabalhadores, né? No nosso quadro, tá chegando aí o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e os nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pelo Sandro. Ele diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber se a empresa pode descontar de você diretamente na folha de pagamento, sem que você tenha assinado esse desconto. Bom, Sandro, é preciso que nós façamos algumas diferenciações em relação aos tipos, às modalidades de descontos possíveis, tá? Por que isso? Porque o empregador ele pode descontar do seu empregado aqueles descontos legais, imposto de renda, INSS, descontos de adiantamento salarial também são possíveis e descontos judiciais, como por exemplo uma pensão alimentícia. Para esses descontos não há a necessidade de uma autorização do trabalhador, certo? Para qualquer outro desconto, o artigo 462 da CLT diz que sim, para que o empregador possa realizar qualquer outro desconto, é necessário sim uma autorização expressa do trabalhador. Tá certo, Sandro? Doutor Solano, por hoje era isso. Um bom dia, um bom trabalho a todos. Muito obrigado ao doutor Marcelo Armiliato, um dos consultores, né, do nosso time trabalhista aqui no Boca. Pode mandar a gente, encaminha suas dúvidas sobre direito do trabalho, quer entender aí sobre férias, FGTS, PIS, jornada de trabalho, a relação do patrão e empregado, mande aqui pra gente, que a gente encaminha lá para os consultores trabalhistas aqui no Boca no Trombone. Vamos com perguntas sobre Previdência? O doutor Tiago Kidrick, presidente da ABASUL, está com a gente aqui na manhã desse domingo, a Gledes, lá de Bagé. O tempo e auxílio doença conta como contribuição? Também gostaria de saber se desconto há mais de 5 anos pelo salário regional. Tenho que receber qual salário como auxílio, doutor? O auxílio doença agora é calculado na média das 12 últimas contribuições, né? Respondendo a segunda pergunta. Enquanto a primeira pergunta, se o auxílio doença for acidentário, ele conta simplesmente como tempo de contribuição. E se ele não é acidentário, ele tem que ser intercalado entre contribuições para contar como tempo para a aposentadoria. Perfeito. O pessoal continuou mandando dúvidas. Muito obrigado pela grande audiência aí do Boca no Trombone em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Margot, né? Ela diz assim: trabalhei 2 anos numa empresa que não existe mais, né? E no CNIS não aparecem as contribuições. Esse tempo vai valer para a aposentadoria, doutor?
A carteira de trabalho é uma proteção do trabalhador. O primeiro indício de prova, mas eu aconselharia buscar outras provas. Vá buscar ver se tem FGTS, etc. e tal, para completar o seu esboço probatório desse tempo. Mas tendo a carteira já é um grande início de prova material, né? Tem presunção juris tantum. Verdade. E o Mário, diz ele, tenho mais de 15 anos de contribuição e tenho 60 de idade. Estou esperando uma cirurgia corretiva na mão direita. Posso pedir aposentadoria por incapacidade laborativa? Segundo ele, não tem mais condição de exercer as funções. Mário, é importante saber quando foram essas contribuições. Se o senhor ainda está no sistema, ainda está no período de graça no sistema previdenciário, ele não diz, né? Diz que tem 15 anos. Isso vale para aposentadoria por idade, sim, mas para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tem que ver há quanto tempo está sem contribuir. Tá certo. Voltando para a nossa pauta, né, a questão aí da MP 873, que muda o formato aí da cobrança por boleto bancário. Mara Feltz, tem relação com a reforma da Previdência? Quero lhe provocar nesse sentido. Com certeza, nós não temos dúvida que isso foi, se alguém tinha dúvida que o sindicato foi uma importante ferramenta de defesa dos trabalhadores, e nesse momento da aposentadoria, foi provado. Essa MP vem atacar os sindicatos para que justamente nós não possamos fazer a defesa da sua aposentadoria, telespectador. É isso que estamos tentando barrar, é a nossa resistência, mas não vamos conseguir barrar. Nós vamos derrotar esta MP, com certeza, sim, e vamos derrotar a reforma da Previdência. No próprio texto da reforma, Cristiano, tem nuances de modificação na esfera trabalhista, né? Como a própria questão do FGTS. Sim, a multa de 40% para trabalhadores que já estão aposentados, ela deixa de ser devida. Quer dizer que é algo que sequer tem relação com o Caixa da Previdência. Então, é uma tentativa desesperada de retirar direitos mesmo dos trabalhadores e, sobretudo, dos mais pobres, ao contrário do que diz o governo na propaganda da reforma. O centro da reforma da Previdência, da proposta do Bolsonaro, que é muito mais perversa que a proposta do governo Temer, é o regime de capitalização. É precisamente o mesmo regime adotado no Chile e que tem a seguinte consequência objetiva: 79% dos aposentados no Chile recebem menos do que um salário mínimo. Veja só. E 44% estão abaixo da linha de pobreza. Isso levou o Chile à liderança do ranking na América Latina de suicídios entre idosos. Isso o telespectador, o trabalhador precisa saber, porque nós vamos precisar nos unir para impedir essa barbárie. O que está em jogo é um projeto de destruição da Previdência Pública que caminha para a privatização se essa PEC for aprovada. E engraçado, né, doutor Tiago, porque o formato da capitalização não está no texto da PEC, isso ficou para um segundo momento. Sim, eles foram semear a capitalização ali para evitar a polêmica. Só abriram o espaço para a capitalização, que a gente sabe que tem outro efeito que também é preocupante, que é retirando aos poucos os recursos da Seguridade Social e acabar com aquele guarda-chuva de proteção social que é a Seguridade. E até arriscando de um verdadeiro colapso, né? Porque hoje no sistema de repartição simples, quem está nativo paga os inativos. Exatamente. Agora não vamos ter mais isso. Está acabando com isso, se passar a reforma. A solidariedade entre gerações. Criar contas individuais, termina justamente com o princípio da repartição. Exato. E quem passa a gerir as contas de aposentadoria de cada trabalhador são os bancos. E aí que eu quero ver, né? Aí se o banco acabar, como aconteceu inclusive no Chile, as pessoas contribuíam, não tem aposentadoria. E aí acabou, e o que tu faz? E desconstitucionaliza os direitos previdenciários. O que é a pior medida. Muito grave. É gravíssimo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar, depois do nosso break, mas antes tem um recado para você. Você que é aposentado, você que é trabalhador, quer ficar com os dentes lindos? Tá chegando aí o nosso recado da Oral Sim. Estamos aqui então com o Dr. Jean, da Oral Sim, recomeçando esse trabalho bonito para levar informação, né, Dr. Jean? Informação sobre implantes dentários, a Oral Sim, aqui no Boca no Trombone. Tudo bem, Solano? É um prazer estar de volta. Muito bom dia a todos aí de casa. E é muito importante a retomada desse trabalho, Solano, porque hoje, segundo o último censo, nós temos 16 milhões de brasileiros que não têm sequer um dente na boca, Solano. Olha só. Então, é um assunto que às vezes a gente acaba deixando de lado, mas nós não podemos fechar os olhos para esse problema, né? Então, muita gente hoje no Brasil sofre com o uso de uma prótese móvel, sofre com o uso de uma dentadura, sofre pela falta de sofre pela falta de todos os dentes, deixa de participar de alguns eventos em família, como um almoço, uma janta, simplesmente por ter vergonha de sorrir, está sempre sorrindo com a mão na boca. E a Oral Sim hoje é referência no tratamento com implantes dentários, ou seja, com o tratamento de implantes dentários nós conseguimos devolver
todos os dentes fixos. Então, para aquela pessoa que utiliza uma dentadura, com apenas 6 implantes dentários na parte superior, nós conseguimos devolver todos os dentes fixos. Então, a pessoa tem liberdade para mastigar, para sorrir, para comer à vontade, fazer tudo que o belo sorriso pode proporcionar. E não devolve só a dentição, né? Devolve o sorriso, devolve o dia a dia pleno para ele e para a sua família, né? Com certeza, né? Um belo sorriso faz toda a diferença, é o nosso cartão de visitas e a Oral Sim está aqui justamente para isso, Solano, para que a pessoa possa sorrir à vontade. Verdade. Aí na tela os contatos, Momento Oral Sim, sempre aqui no Boca no Trombone. Um grande abraço. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. De volta para fechar o Boca no Trombone na manhã desse domingo, as perguntas estão chegando. Eu vou passar essa aqui para o Dr. Tiago Kidrick, presidente da ABASUL. Doutor Tiago, a Marlene, eu gostaria de saber, faltam 5 anos para me aposentar. Vai valer essa lei nova ou não? Daí que eu vou ter 15 anos de contribuição, vai dar certo? Não, Marlene, se for aprovada a reforma da Previdência, a senhora vai cair numa regra de transição, vai aumentar a idade e vai aumentar o tempo de contribuição para a aposentadoria por idade, deixa de ser 15, vai gradativamente até 20. E esse assunto é um daqueles que vão ser tratados lá na audiência pública na OAB Cubo. Audiência pública na OAB Cubo, convocamos a todos os telespectadores, colegas advogados, todo mundo que assiste o Boca interessados no assunto, dia 21, às 2 da tarde, em frente ao Fórum Novo, na OAB Cubo. Aguardamos todos lá, é importante a participação da população de Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul. Cristiano Moreira, para a gente fechar o nosso tema hoje, nos propusemos a falar, né, sobre a MP 873, os efeitos, como que vai proceder, o que a Justiça está pensando, mas o Sintrajuf, juntamente com outras entidades, não está parado, tem ato marcado. Tem sim, Solano. Dia 22 é Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, porque a MP 873 ela só pode ser entendida num contexto de ataque ao conjunto dos nossos direitos, sobretudo a reforma da Previdência. Então é importante que todos os trabalhadores se mobilizem, entendam a importância e como é delicado o momento pelo qual nós estamos passando e que a gente vá juntos para a rua, porque a única forma que nós temos de impedir esse retrocesso é a barbárie. Lembrando que em 2016 nós derrotamos a reforma da Previdência do Temer e eu não tenho dúvida que se a gente lutar e construir uma mobilização tão grande como aquela, aliás, em 2017, nós podemos também obter uma vitória daquela mesma dimensão. Verdade, Mara Feltz, CEMAP junto lá, forte nessa manifestação. É justamente isso que nós estamos aqui reforçando o convite do que foi feito. Nós somos uma grande unidade, porque nós, se pensar um pouquinho assim, ó, se hoje eu tenho reajuste salarial, se hoje eu tenho os direitos que eu tenho, e são 23 no artigo 7 da Constituição, foi porque nós fomos para a rua, foram os sindicatos que foram para a rua. Então nós vamos estar todos juntos para derrotar a 873, derrotar a reforma da Previdência, porque isso significa os nossos direitos, a nossa vida e uma sociedade justa, pelo menos equilibrada, não da forma como estão querendo fazer. Verdade. Muito obrigado. Os sindicatos são determinantes nisso. Né? Todo mundo atento, né? Muito obrigado, Mara, Cristiano, Tiago, por mais esse programa. E a você aí que está em casa, prestando grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Está aqui, ó. Olha aí a nossa hashtag Boca 30 anos. Você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, o site, o canal do YouTube, tudo isso lá. E domingo que vem estaremos aqui em mais um encontro marcado a partir das 8h30 da manhã no Boca 30 anos, protegendo o seu direito.